Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A sala 12 do tribunal cheirava a cera e poeira. As janelas deixavam entrar uma luz forte que definia nitidamente os rostos: juiz, escrivão, advogados, público. No fundo, atrás da corda que separava os curiosos dos assentos oficiais, telefones iluminados piscavam como vagalumes. Só se ouvia um sussurro, como se a cidade prendesse a respiração para escutar. O juiz Whittaker estava sentado, ereto e magro, em seu estrado, com a aparência de alguém que conhecia seu papel e o apreciava. Seu martelo de madeira brilhava à luz do sol. Diante dele, um homem de jaleco cinza, Michael Hargrove, apertava as mãos com força, os cotovelos junto ao corpo, o maxilar cerrado. Ele era acusado de um assassinato que havia paralisado a cidade inteira por semanas. Um rico industrial encontrado morto em sua casa no alto de uma colina. Uma noite que saiu completamente do controle, testemunhas contraditórias, evidências circunstanciais. Os noticiários haviam devorado o caso. Este julgamento seria o acerto de contas oficial que colocaria as peças do quebra-cabeça em ordem. Na plateia, ela estava perto de uma coluna. Uma mulher que todos haviam notado no dia anterior sem saber explicar por que Evelyn Price. Parecia cansada, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade fria. Seu cabelo estava preso, usava um casaco grande demais e segurava um pequeno caderno. Ninguém sabia ao certo quem ela era, uma parente distante, diziam alguns, ou uma ex-empregada doméstica, uma vizinha. Não importava. O que importava era que ela se levantou no instante em que o promotor chamou a lista de testemunhas. Objeção, meritíssimo, disse o oficial de justiça com surpresa na voz. Evelyn atravessou a sala com passos calculados. O silêncio tornou-se mais pesado, quase palpável. O juiz Whittaker ergueu uma sobrancelha. Entre divertimento e irritação, uma interrupção desnecessária, pensou. Era um homem que gostava que as coisas corressem bem, dentro da estrutura estabelecida. Ela se aproximou, colocou a mão no corrimão e disse em voz clara, sem deixar margem para hesitação: não o condene, ou você morrerá amanhã. Um som de incredulidade percorreu a sala como um sobressalto. Algumas pessoas reprimiram o riso. O promotor franziu a testa. Michael ergueu a cabeça, seus olhos encontraram os de Evelyn, e por um segundo houve um silêncio tão profundo que pareceu que ele acabará de entrar nele. O juiz Whittaker, que jamais perderá a compostura, soltou uma risada curta e aguda. Quem é você para proferir tais ameaças em meu tribunal? Disse ele, com aquele toque de ironia profissional usado por aqueles que se recusam a ser afetados. A justiça não se governa por previsões de feira. Evelyn não recuou. Ela ergueu um dedo, como se quisesse quantificar algo que só seus olhos podiam expressar. Não estou ameaçando, meritíssimo. Estou dando um aviso. Eu vi o que vai acontecer, e eu vi você rir. O juiz fingiu ignorar o comentário, mas sua mão, que segurava o martelo, fez um gesto brusco e imperativo. Por favor, retire-se, senhora. Este tribunal não tolera interrupções dramáticas. Você ainda estará rindo esta noite, mas amanhã você vai querer cancelar tudo. Você virá de joelhos, acrescentou Evelyn sem pestanejar. Um arrepio percorreu o ar. O escrivão anotou algo, pois era seu trabalho registrar peculiaridades caso se mostrassem úteis. As câmeras, porque havia câmeras, sempre prontas, registraram a carranca do juiz. O murmúrio recomeçou mais rápido do que o esperado. O promotor, vermelho de raiva, exigiu a retirada de Evelyn por comportamento perturbador. Os policiais avançaram. Ela deixou-se levar sem resistir, mas antes de cruzar a soleira, virou-se e olhou para o juiz com um olhar que pareceu envolver todo o tribunal. O senhor tem opções, meritíssimo. Pode escolher a justiça, ou a sua vida. A polícia a escoltou para fora. Michael olhou para o rosto do juiz e pela primeira vez naquela manhã, Whittaker pareceu hesitar. Ele consultou rapidamente suas anotações, pigarreou e ordenou que o julgamento fosse retomado. A risada irônica que ele dera antes oscilava entre o protocolo e o medo. Naquela noite a cidade dormia como um caldeirão fervilhante de ansiedade e especulação. Os criadores de manchetes digitais entraram em ação frenética, e os estúdios de televisão se aglomeraram em busca de imagens da mulher de olhos flamejantes. Mas na casa do juiz, a tranquilidade habitual se quebrou. Primeiro, um pesadelo em que se ouvia sua risada em um corredor vazio. Depois, um despertar sobressaltado, com a garganta seca e um gosto metálico na boca. Ele afastou a imagem com um gesto brusco. Era um homem da lei, não um crente. Coisas irracionais não tinham lugar em seu escritório, entre os códigos e os documentos anotados.
Na manhã seguinte, quando desceu ao tribunal, o telefone escorregou de sua mão e caiu silenciosamente, não porque estivesse quebrado, mas porque havia caído da mão de um homem que subitamente começou a tremer. No caminho, um colega lhe dirigiu a palavra, contou uma piada leve, e Whittaker murmurou uma resposta que não tinha nada de engraçada. Sumiu de vista dando um passo para trás, como se a terra pudesse engoli-lo. Quando o tribunal se reuniu, um silêncio mais denso do que no dia anterior pairou sobre os bancos. O olhar do juiz recaiu instintivamente sobre o assento onde Evelyn estivera sentada. Vazio. As câmeras estavam atentas. O promotor abriu a boca para retomar sua argumentação, mas Whittaker, em voz mais baixa que o habitual, perguntou: "Podemos fazer uma pausa?" As palavras caíram simples e trouxeram algo indefinível desabando sobre a sala. Era a primeira vez em anos que a sombra da dúvida cruzava seu rosto em público. Ele havia rido no dia anterior, aquele riso retornará agora, uma fria procissão em seus calcanhares. E no fundo todos se perguntavam pela primeira vez, e se a declaração de Evelyn não fosse loucura afinal? Naquele momento ninguém sabia se seria um acidente, uma doença ou uma vingança silenciosa. Mas uma certeza se impôs, algo havia sido desencadeado na noite em que uma mulher se levantou e proferiu uma frase que não deixava margem para dúvidas. A história mal havia começado. Michael Hargrove estava fora de si. O julgamento mal havia começado e a visita de Evelyn Price já o atormentava. Suas mãos tremiam levemente, algo que nunca havia acontecido antes. Seus advogados, acostumados a acalmá-lo, trocaram olhares preocupados. Após o intervalo, Michael se viu em uma sala adjacente, longe dos olhares do público. Sua advogada principal, Jenna Carter, o encarava atentamente. "Michael, você sabe que o que ela disse não faz nenhum sentido, né?" perguntou ela, tentando disfarçar a preocupação na voz. "Eu sei", respondeu ele com a garganta apertada. Mas havia algo nos olhos dela. Como se ela soubesse algo que ninguém mais poderia saber. Antes que pudessem continuar, uma porta se fechou com força no corredor. Evelyn Price estava parada ali, calma, como se tivesse passado por todos os pontos de segurança sem esforço algum. Michael prendeu a respiração. "Você precisa me ouvir", disse ela com a voz firme, mas estranhamente gentil. "O que você fizer hoje poderá decidir não apenas o seu futuro, mas o futuro de muitos outros." "Quem é você de verdade?" perguntou Michael, sem conseguir conter o tremor na voz. Evelyn desviou o olhar por um instante, como se procurasse algo atrás dele. "Não posso dizer tudo agora. Mas há um assassino, e ele está mais perto de você do que você imagina." Michael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tudo o que ele pensava saber sobre sua vida, sobre seus inimigos, de repente parecia estar se reorganizando em sua mente. As paredes do quarto pareciam estar se fechando sobre ele. "Escute com atenção", continuou Evelyn, colocando levemente a mão no ombro dele. "Você precisa permanecer vigilante. Não confie em ninguém, nem mesmo naqueles que afirmam protegê-lo." Então, antes que Michael pudesse fazer uma pergunta, ela se virou e desapareceu tão rápido quanto apareceu. O silêncio voltou a reinar na sala, pesado e opressivo, como se ela tivesse levado algo consigo, ou deixado para trás uma ameaça invisível. Michael então compreendeu que aquele julgamento não era apenas uma questão legal. Era o início de um jogo onde a verdade e a morte podiam se entrelaçar. E no fundo, apenas uma pergunta ecoava: por que ela? E por que agora? No dia seguinte ao julgamento, a cidade parecia suspensa por algo invisível. Michael Hargrove entrou no tribunal, mas a atmosfera havia mudado. Os sussurros eram mais baixos, os olhares mais suspeitos. E até os oficiais de justiça pareciam andar na ponta dos pés. O juiz Whittaker, que havia rido no dia anterior, agora parecia tenso. Seus movimentos eram precisos, mas hesitantes. Cada golpe do martelo parecia ressoar mais alto que o normal, como se ele quisesse lembrar a todos que ainda estava no controle da sala, mas, no fundo, duvidava de si mesmo. O julgamento foi retomado e as testemunhas depuseram uma após a outra. Cada uma parecia estar escondendo algo. Michael observava Evelyn Price sentada discretamente em um canto, mas desta vez mal conseguia vê-la. Ela havia desaparecido antes que ele pudesse se aproximar. Sua ausência tornava a ameaça ainda mais opressiva. Então veio o momento mais inesperado. A primeira testemunha, um empregado doméstico do industrial falecido, desmaiou repentinamente no meio do depoimento. Ele estava ofegante, com os olhos arregalados e gaguejava: Ele vai morrer amanhã." Um silêncio gélido pairou sobre o tribunal. O juiz Whittaker franziu a testa e tentou recuperar o controle. "Senhor, respire fundo e explique com calma."
Mas a testemunha já não conseguia falar. Os médicos que chegaram rapidamente confirmaram que não havia nenhuma causa médica aparente. Era como se o próprio medo tivesse congelado seu corpo. Michael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Evelyn tinha razão. As palavras que ela havia dito não eram um disparate, carregavam uma verdade perturbadora. Ao sair da sala, Michael finalmente cruzou com Evelyn, que o esperava em um corredor quase vazio. Seus olhos brilhavam com uma intensidade perturbadora. Viu? Disse ela calmamente. Eu avisei. E isso é só o começo. Mas por que eu? Por que este julgamento? Perguntou Michael com a voz trêmula. Evelyn aproximou-se e pela primeira vez colocou a mão insistentemente em seu braço. Porque você está no centro de algo que ninguém ainda entende. O assassino não é quem você pensa. E se você não o deter, amanhã não será apenas um dia de julgamento. Será um dia de morte. Michael sentiu o peso de suas palavras. Ele compreendeu que sua vida e a de muitos outros agora estava por um fio, dependendo de um conhecimento que ele ainda não possuía. E pela primeira vez, ele se perguntou se o juiz Whittaker sobreviveria ao que estava por vir. No corredor deserto, Evelyn desapareceu mais uma vez, deixando Michael sozinho com o impacto invisível de um destino que ele jamais imaginara. O julgamento prosseguia, mas Michael Hargrove não conseguia mais dormir. Cada som em seu apartamento parecia um presságio, cada sombra um aviso. As palavras de Evelyn ecoavam em sua mente: não o condene, ou você morrerá amanhã. Naquela manhã, uma nova testemunha apareceu, um antigo associado do industrial falecido, Charles Reynolds. Assim que ele entrou na sala, o juiz Whittaker sentiu um desconforto que não conseguiu disfarçar. Os bancos tremeram com os murmúrios dos espectadores, como se todos pressentissem que algo terrível estava prestes a acontecer. Charles Reynolds começou seu depoimento, detalhando transações financeiras duvidosas, contratos falsificados e ameaças veladas. Michael ouviu atentamente, prestando atenção a cada palavra, mas um detalhe lhe chamou a atenção. Charles parecia estar olhando para alguém atrás dele, como se temesse estar sendo observado. De repente, ouviu-se um estrondo alto. As janelas tremeram e uma explosão abafada sacudiu o corredor adjacente. Gritos irromperam. O promotor e os advogados levantaram-se de um salto. O que está acontecendo? Gritou o juiz Whittaker, mas sua voz parecia se perder no caos. Michael correu em direção à origem do ruído. No corredor, encontrou várias pessoas inconscientes, aparentemente vítimas de um gás irritante. Os seguranças corriam de um lado para o outro, tentando controlar a situação. Entre eles, um homem gemia fracamente, era o funcionário derrubado no chão. Evelyn apareceu de repente em meio ao pânico, calma como se nada tivesse acontecido. Ela se virou para Michael e disse: está vendo? As ameaças estão começando. E não se limitam ao juiz. Cada decisão tomada aqui tem consequências imediatas. Michael sentiu o coração acelerar. As paredes do tribunal pareciam se fechar, como se o próprio ar estivesse se tornando denso. O medo não era mais uma abstração, estava se tornando palpável. Quem faz isso? Perguntou ele, com a voz trêmula. Evelyn balançou a cabeça. Não fui eu, mas posso te ajudar a encontrar. Enquanto Michael observava, outra explosão sacudiu a parte de trás do tribunal. Desta vez, o juiz Whittaker foi arremessado para a frente pela explosão, e uma vitrine se estilhaçou a poucos metros de distância. Aterrorizado, o juiz agarrou seu martelo num gesto simbólico de defesa. Michael compreendeu que não havia mais tempo para hesitação. Cada segundo contava. Cada movimento naquela sala poderia desencadear a próxima tragédia. E no fundo restava apenas uma certeza: no dia seguinte, se nada fosse feito, a morte atacaria diretamente. Em um sussurro quase inaudível, Evelyn acrescentou: preparem-se, amanhã será algo pessoal. A noite havia caído sobre a cidade, mas o tribunal permanecia acordado, iluminado pelo brilho frio das lâmpadas fluorescentes. Michael Hargrove e Evelyn Price passaram horas analisando cada testemunha, cada documento, cada detalhe do julgamento. As ameaças não eram mais abstratas, eram reais, e cada passo no tribunal parecia calculado por alguém invisível. Na manhã seguinte, o juiz Whittaker entrou no tribunal com um rosto pálido. Suas mãos tremiam levemente, seu olhar constantemente procurando algo atrás das bancadas. Michael ouviu parar por um momento e murmurar: o que está acontecendo comigo? A sala estava silenciosa, atenta a cada movimento. Então Evelyn apareceu, como no dia anterior, mas desta vez caminhou até o centro da sala. Todos os olhares se voltaram para ela. Vossa Excelência, disse ela calmamente, o senhor estava rindo ontem, mas hoje entenderá que suas decisões podem significar vida ou morte.
Whittaker, incapaz de esconder o medo, olhou em volta. As testemunhas estavam presentes, mas seus rostos pareciam congelados, quase hostis. Michael ficou ao lado de Evelyn, sentindo a tensão aumentar a cada segundo. De repente, uma sirene soou lá fora. Policiais correram em todas as direções, anunciando uma suspeita invasão aos arquivos do tribunal. As luzes piscaram. O juiz Whittaker, pálido, tentou bater o martelo, mas sua mão tremia tanto que o deixou cair. Evelyn aproximou-se novamente, desta vez ainda mais. O perigo não está onde você pensa. Está por trás de cada sorriso, por trás de cada recomendação que você aceita sem pensar. Você precisa escolher justiça ou sua vida. Naquele exato momento, Michael entendeu. O assassino não era um estranho. Era alguém no próprio centro do julgamento, usando o medo e o caos para manipular os resultados. O juiz, franzindo a testa, percebeu que a profecia de Evelyn não era um aviso, mas uma verdade palpável. Então, um estalo seco ecoou por trás do palco, uma arma caindo no chão. Os olhos de Whittaker encontraram os de Michael. Naquele instante de suspense, tudo ficou claro. Evelyn havia previsto cada movimento. Ela não era apenas um aviso, ela era a chave para frustrar o perigo. O juiz caiu de joelhos, implorando: parem tudo. Eu não quero morrer. Michael deu um passo à frente, determinado. Você tem a chance de corrigir seus erros. Ouça Evelyn e faça o que é certo. Com um gesto rápido, Evelyn desarmou a ameaça invisível, revelando o homem por trás dos ataques, um associado do industrial falecido, disposto a tudo para impedir que a verdade viesse à tona. A polícia o neutralizou antes que ele pudesse agir. O silêncio voltou a reinar, pesado, mas diferente. As testemunhas suspiraram de alívio, a sala silenciou e o juiz Whittaker, ainda ajoelhado, olhou para Evelyn. Você tinha razão. Ele murmurou com a voz embargada pela emoção. Obrigado por me salvar. Evelyn simplesmente assentiu com a cabeça e se virou. Não fui só eu. A verdade precisa ser protegida, mesmo quando ninguém acredita nos avisos. Michael a viu desaparecer pelos corredores do palácio, deixando para trás uma lição que ninguém esqueceria. Às vezes, a justiça só pode ser preservada por aqueles que enxergam o que os outros se recusam a acreditar. E no coração do juiz Whittaker, o medo transformado em respeito permaneceu. O riso de ontem havia desaparecido, substituído pela certeza de que o amanhã nunca pertence àqueles que ignoram os avisos.